O ministro da Agricultura, Marcos Montes, disse que a pasta está negociando com o Ministério da Economia para que o Plano Safra 22-23 seja 22,4% maior que o anterior. Mesmo assim, sabemos do quadro desafiador por conta do cenário de pandemia agravado pela guerra na Ucrânia. Sobre isso, eu converso agora com Bruno Lucchi, diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco TV Digital. Boa noite para você. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. Bruno, minha primeira questão justamente é sobre o cenário atual desafiador do Plano Safra. Por que ele é tão desafiador? E, claro, né, junto a isso, quais são as propostas aí que vocês encaminharam recentemente ao MAPA? Renato, você já resumiu bem, né? Um cenário desafiador. Acho que mais do que nunca, o produtor rural precisa de um plano safra robusto para a gente seguir produzindo e garantindo a segurança alimentar do Brasil. E por quê? Quando a gente avalia a questão de custo de produção, a gente mal saiu do Covid, onde as cadeias de suprimento foram desestabilizadas e aumentaram a inflação não só para a cidade, né, para o mundo inteiro, mas principalmente para o produtor rural. O custo com alguns insumos, né, defensivos, fertilizantes, já vinham altos desde o ano passado. E para piorar, como você bem disse, essa guerra entre Rússia e Ucrânia acirrou esse aumento de custos. Fertilizantes mesmo, a gente tem um acompanhamento periódico desses insumos, nós tivemos produtos que tiveram aumento mais de 200%. Os defensivos, da mesma forma, chegando a quase 400%, em algumas praças, fazendo uma avaliação mais ampla. Fora diesel, a energia elétrica, também é um insumo muito utilizado na irrigação, na pecuária também, seja lá avicultura, suinocultura ou pecuária de leite. Então, os custos aumentaram de forma significativa, com valores muito elevados. Uma outra variável que prejudicou muito o produtor rural nessa transição de virada de ano foi o clima. Pelo segundo, quase o terceiro ano seguinte, a gente teve a questão do Laninha no sul do país, em parte do Mato Grosso do Sul, causando uma forte estiagem. Problemas de enchente em Minas, no Nordeste, que também prejudicaram parte da produção agropecuária. Só para a gente ter um número, a Conab projetava no final do ano uma safra de mais de 290 milhões de toneladas. A última estimativa dela foi em torno de 270. Então, menos 20 milhões de toneladas, que nós perdemos em função do clima, mais de 70 bilhões em prejuízos, que foi causado em relação a isso. O próprio seguro, o que foi pago de sinistros no ano passado por toda a agricultura foi algo em torno de 5,4 bilhões. Só nos 2 primeiros meses do ano, nós já gastamos 4,5 em pagamento de sinistro, ou seja, quase todo o volume gasto no ano passado em 2 meses. Então, mostra que realmente o clima foi algo bastante complexo esse ano em várias regiões do país, mas especialmente nessas que eu citei. E, por último, essa questão da guerra, ela trouxe aí, aguçou ainda mais uma inflação global de alimentos. Então, a gente tem visto, inclusive, países que são grandes produtores tomando medidas de retrocesso ambiental, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Alemanha e outros países que têm plantado em áreas de pousio, áreas, vamos dizer assim, que estavam reservadas para preservação, estão sendo utilizadas para entrar no processo produtivo com a justificativa de manter a soberania alimentar desses países. Então, o Plano Safra, entrando no nosso assunto, mais do que nunca ele é necessário, porque o Brasil não vai retroagir nas medidas ambientais e a política pública mais importante para mim conseguir ampliar a oferta de alimentos, não só para o brasileiro, que é o nosso principal consumidor, mas para o mundo, é o Plano Safra. Então, o que a CNA pede? O que a CNA apresentou de proposta? O mais importante é ter recurso para equalização. Esse recurso para equalização, ano passado, foi 13 bilhões. Esse ano, analisando essa questão de custo de produção, aumento de Selic e todo esse contexto que a gente está colocando macroeconômico, o ideal seria que nós tivéssemos pelo menos 21,8 bilhões de reais, um aumento de 67%, um aumento significativo, mas não é impossível que isso já foi feito no passado. Então, esse seria o volume necessário para que realmente a gente conseguisse ampliar a produção de alimentos e, de certa forma, dar essa tranquilidade para o país e para o mundo. E aí, só para fechar minha resposta, a CNA fez uma análise do que esse volume, esse 8,8 a mais em cima dos 13, incrementaria de ganho para a sociedade brasileira, não só para o produtor rural. Então, ele aumentaria em PIB algo em torno de 16,5 bilhões, aumentaria as exportações em 13 bilhões,
aumentaria os empregos como um todo, de 202 mil empregos, aumentaria o consumo das famílias em 9 bilhões e poderia reduzir o preço dos alimentos em 0,46%. Então, esse seria o ganho que perpassa o agro. O Plano Safra, nesse momento, é uma política pública que vai além do produtor rural, traz benefícios para toda a sociedade brasileira. Muito bom, Bruno. Excelente você trazer esses pontos, esses principais destaques para nossa audiência aqui, nosso internauta, todo mundo entender realmente, né, como é que deve funcionar toda essa articulação e quais são os pleitos principais. E claro, falando, você até tocou num ponto, né, em relação principalmente ao sul do país, também tivemos ali em parte de Mato Grosso do Sul a questão da seca muito forte que realmente fez com que o produtor aí buscasse, né, alternativas para tentar equilibrar parte dos prejuízos. Então, falando de seguro rural, qual é a expectativa da CNA dentro aí do Plano Safra? O seguro rural está entre as principais propostas que nós apresentamos também. É uma política que a gente enxerga como uma política importantíssima, né, do ponto de vista da gente modernizar a política agrícola brasileira e que foi defendida desde o início pela ministra Tereza e tem sido dado continuidade pelo ministro Marcos Montes. O orçamento que nós temos para o seguro rural esse ano são 990 milhões. O que a CNA pede é um complemento nesse orçamento para fechar 2022 em 1,5 bilhão e trabalhar com um orçamento no próximo ano de 2 bilhões. Então, isso seria, vamos dizer assim, o mínimo para a gente conseguir ampliar o seguro. Além disso, a gente pede também a regulamentação do fundo de catástrofe. Esse fundo é muito importante, principalmente na região sul do país, como você bem disse, já vem aí de mais de anos com problema climático. Algumas seguradoras estão realmente com um problema muito grave de rentabilidade. Então, muitas delas, em algumas regiões, elas não quiseram atender, não quiseram fazer o seguro agora, né, na segunda safra, ou quando fizeram, aumentaram a cobertura, né, quer dizer, desculpa, aumentaram o valor do prêmio, o produtor pagar mais, ou reduziram a cobertura para conseguir equilibrar os custos para ela. Então, nesse momento, além do orçamento, o fundo de catástrofe seria muito bem-vindo, no sentido da gente fazer esse colchão, né, que em momentos críticos, como a gente viveu agora nesses 2 últimos anos nessas regiões, poderiam amenizar o impacto da estrutura das seguradoras. Então, é algo que seria muito benéfico para a gente garantir que essa cultura do seguro ela realmente se fortaleça e só cresça, né, no nosso país. Excelente, Bruno. Agora, para a gente entender, né, de agora até o anúncio do Plano Safra, como é que vem sendo feito esse andamento, as negociações, as articulações? O que vocês têm recebido por parte do MAPA, por parte do próprio Ministério da Economia também? Como é que isso tem acontecido? Bem, há coisa de algumas semanas atrás, a CNA apresentou as propostas para o Ministério da Agricultura, esses pontos que eu citei para você, e muitos outros. Então, o documento está na nossa página, quem tiver interesse pode ir lá buscar. Levamos também, apresentamos para a presidência da FPA e apresentamos para os demais parlamentares da FPA. Colocamos para o presidente da Comissão de Agricultura, para o relator do orçamento, né? Enfim, fizemos toda a gestão, né, com o executivo, né, no caso da agricultura, e os parlamentares. A gente está tentando uma reunião na próxima semana também com o presidente do Banco Central, porque algumas medidas dependem do Banco Central. Então, nesse momento, as articulações, né, estão sendo feitas não só pelas entidades, assim como a CNA, mas outras também do setor produtivo que compartilham, né, das mesmas propostas, bem como a própria FPA, né, tem feito reuniões, né, com a área do Tesouro e outros agentes do governo, no sentido também de buscar esse entendimento, essa sensibilização, né, da necessidade do aporte desse recurso. Nós sabemos que há muitos entraves, né, o orçamento é um orçamento ajustado, tem a questão da lei do teto, mas o que a gente quer realmente demonstrar para o executivo é que não adianta querer reduzir a inflação, né, de alimentos, principalmente no próximo ano. Então, a atividade agropecuária é uma atividade biológica. Tem que atuar antes do plantio, né, antes dos animais engordarem para o abate, antes dos animais se reproduzirem, que o ideal é nesse momento. Eu ter recurso para o produtor manter esses pacotes tecnológicos mais arrojados para ter essa ampliação na produção de alimentos no próximo ano. Muito bom. Para a gente fechar aqui, sabemos também que recentemente vocês divulgaram um estudo falando sobre o custo de produção recorde para o produtor na próxima safra, ou seja, a gente tem quase o dobro aí de valor para a soja, para o milho mais ainda, isso em função do que colocamos aqui, fertilizantes, combustível, tem a questão de aumento de defensivos também.
Como é que vocês avaliaram esse estudo e, claro, fazendo a relação direta agora com a questão do anúncio do Plano Safra, Bruno? Bem, como eu falei, esse é um dos maiores desafios que nós temos, né? Os custos aumentaram muito, né? Não só para esses produtos que são commodities, né? Como milho, soja, algodão, café, né? Também para a pecuária. E o mais crítico são essas cadeias que não são commodities, são cadeias que, vamos dizer assim, não complementam sua receita com as exportações, como é o caso de frutas, hortaliças, a própria pecuária de leite, a suinocultura independente, a produção de ovos. Então, essas cadeias, o que a gente tem visto é que muitos produtores têm reduzido a área plantada, né, a oferta que eles vão ter no próximo ano, ou até mesmo a produção dessas proteínas animais, no sentido de tentar minimizar esses impactos do custo de produção. Então, nesse momento, o crédito poderia facilitar, né, injetar um capital de giro para esse produtor, não reduzir, né, tentar manter aí a escala de produção, que é muito importante, inclusive para diluir custo fixo. A gente sabe que a produtividade ela consegue diluir isso aí, tomando as medidas necessárias, adotando as ferramentas de mitigação de risco, como o seguro rural, né? Então, realmente, no caso da soja e do milho, né, que são atividades que a gente tem esse acompanhamento mais próximo, são culturas mais dinâmicas, a gente já analisou que a soja já estaria 45% maior em cima de uma base que já veio alta, né? E o milho, mais de 50%. Isso porque muitos produtores ainda não conseguiram fazer todas as suas compras. Com a questão, né, dessa guerra, nós tivemos a dificuldade de alguns produtos chegarem, ou até semanas que não teve cotação, o produtor saber que preço ele poderia pagar. Então, ainda há produtores descobertos, né, não estão com as compras feitas, né, ainda há insumos a chegarem na propriedade, e o que a gente tem é correr como ocorreu, né, inclusive no ano passado, ainda poder haver ainda alguns ajustes de preço, a depender da forma que esse produto vai chegar na propriedade. Então, é realmente uma situação preocupante, que gera um impacto não só no campo, mas na cidade, porque é a base da alimentação do Brasil, e aí por isso que eu volto a insistir, né, na questão do Plano Safra, que é uma política ainda barata, né, comparando inclusive com os outros países já fazem. Só para a gente fechar um dado que a OCDE usa, né, de políticas de subvenção à agricultura, quanto o governo ajuda em relação a quanto que aquele setor gera, né, de riqueza. O Brasil, dos grandes produtores, está entre os menores. Esse índice deu 1,2, ao passo que os Estados Unidos passou de 10, China de 17, né, Japão mais de 30, Noruega nem se fala. Enfim, então realmente é uma política que agrega principalmente o pequeno e o médio produtor, que tem dificuldade de ir no mercado buscar crédito. E as próprias taxas do Plano Safra, apesar dela não englobar todos os produtores, ela serve de referência para o mercado, até mesmo para calibrar o que o mercado privado vai oferecer. Então, daí a importância da gente conseguir esses recursos para o Plano Safra. Excelente, Bruno. Muitíssimo obrigada a todos vocês sempre da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, sempre prontos aqui a nos atender também no Agro em Foco TV Digital. Até uma próxima oportunidade. Boa noite para você. Muito obrigado, boa noite.